Daniel, capítulo 2. No segundo ano do seu reinado, o rei Nabucodonosor teve alguns sonhos que o estavam deixando maluco, tanto que ele nem conseguia mais dormir. Chamou então todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos da Babilônia para que interpretassem seus sonhos. Quando estavam todos na presença do rei, ele disse: Tive um sonho e não consigo tirá-lo da cabeça. Não vou conseguir dormir até saber o que significa. Os astrólogos, falando em aramaico, disseram: Que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e vamos interpretá-lo. O rei respondeu: Meu decreto é este. Se vocês não conseguirem me dizer qual é o sonho e me dar a interpretação, vou fazer picadinho de vocês e destruir suas casas. Mas se me contarem o sonho e derem a interpretação, vou encher vocês de presentes e serão muito honrados. Então, digam-me qual foi o sonho e me deem a interpretação. Eles responderam: Vossa Majestade, por favor, conte-nos o sonho, então daremos a interpretação. Mas o rei disse: Eu sei o que vocês estão tentando fazer. Vocês só querem ganhar tempo. Sabem que estão numa enrascada e se não conseguirem me contar o sonho, estarão numa fria. Estou até vendo. Vocês vão inventar uma história qualquer e me enrolar até que eu mude de ideia. Nada disso. Primeiro me contem o sonho e então vou saber se são capazes de me dar a interpretação ou se estão só me enrolando. Os astrólogos responderam: Ninguém em nenhum lugar do mundo pode fazer o que o rei está pedindo. E nenhum rei jamais pediu uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que Vossa Majestade está pedindo é impossível, a não ser que algum deus o revele. E os deuses não vivem no meio de gente como nós. A resposta deixou o rei furioso. Ele perdeu a paciência e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. A sentença de morte foi anunciada, e Daniel e seus amigos estavam entre os condenados à morte. Enquanto Arioque, chefe da guarda real, fazia os preparativos para a execução, Daniel sabiamente chamou-o de lado e lhe perguntou o que estava acontecendo. Por que o rei deu uma ordem como essa, tão de repente? Arioque explicou a razão de tudo, e Daniel foi procurar o rei, pedindo um pouco de tempo para que pudesse interpretar o sonho. Daniel foi para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que estava acontecendo. Ele pediu que orassem ao Deus dos céus por misericórdia, para solucionar o mistério, e assim poderem escapar da morte. Naquela noite, a solução do mistério foi revelada a Daniel numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus, dizendo: Bendito é o nome de Deus para todo sempre. Deus é sábio e todo-poderoso. Ele muda as estações e conduz a história. Escolhe reis e também os depõe. Ele dá tanto a sabedoria quanto o discernimento. Ele abre as profundezas, revela os segredos, conhece o que há na escuridão. A luz transborda dele. Ó Deus dos meus antepassados, a ti toda a minha gratidão e todo o meu louvor. Tu me tornaste sábio e forte, e agora nos mostraste o que pedimos. Tu resolveste o mistério do rei. Assim Daniel voltou a falar com Arioque, o encarregado da execução. Ele disse: Cancele a execução. Leve-me ao rei. Eu vou interpretar o sonho dele. Arioque não perdeu um minuto. Correu ao rei, levando Daniel com ele, e disse: Achei um homem entre os exilados de Judá que pode interpretar o sonho. O rei perguntou a Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar: Você tem certeza de que pode fazer isto? Contar o sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu ao rei:
Nenhum homem pode decifrar o mistério do rei, quem quer que seja, sábio, encantador, mago ou astrólogo. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. E ele me revelou. Ele está mostrando ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer no futuro. Este é o sonho que o rei teve, a visão que encheu sua mente. Enquanto Vossa Majestade estava deitado na cama, ó rei, vieram ideias sobre o que vai acontecer no futuro. Aquele que revela mistérios mostrou ao rei o que vai acontecer. Mas a interpretação foi dada por meu intermédio, não porque eu seja mais sábio que qualquer outra pessoa, mas para que o rei saiba o que significa e entenda o que sonhou. O que viu, ó rei, foi uma enorme estátua em pé na sua frente, muito impressionante, mas também apavorante. A cabeça da estátua era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram uma mistura de barro com ferro. Enquanto você estava olhando para a estátua, uma pedra que se soltou por si só da montanha, sem que ninguém o fizesse, atingiu a estátua, esmigalhando os pés de ferro e barro. Então tudo desmoronou e ficou em pedaços. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Ficou tudo como restos amontoados, relegados ao esquecimento. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha que dominava o horizonte. Esse foi o sonho. Agora vamos à interpretação do sonho. Ó rei, Vossa Majestade é o soberano mais poderoso da terra. O Deus do céu deu tudo ao Senhor: governo, poder, força e glória. Ele o designou responsável pela humanidade e por todos os animais do campo e as aves do céu, no mundo todo. O rei é o cabeça de todos os governantes. É a cabeça de ouro. Mas seu reino será tomado por outro reino, inferior ao seu, e este por um terceiro, o reino de bronze, que governará toda a terra. Por fim, um quarto reino, forte como o ferro, assumirá o poder. Assim como o ferro despedaça tudo o que atinge, esse vai quebrar, esmigalhar e pulverizar todos os reinos anteriores. Mas os pés e os dedos dele, que são uma mistura de ferro e barro, significam que o reino será dividido, mas ainda haverá a força do ferro. Assim como os dedos eram de ferro e de barro, o reino terá uma parte forte e outra frágil. Esse reino fará alianças, mas não darão certo. Não conseguirá se unir a nenhum outro reino, assim como o ferro e o barro não se misturam. Mas no tempo desses reinos, o Deus do céu edificará um reino que nunca será destruído, nem nunca será dominado por outro. No final, esmagará os outros reinos, destruirá todos eles e será eterno. Será como a pedra que se soltou por si só da montanha, sem que ninguém o fizesse, que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez o rei saber o que vai acontecer no futuro. Essa é a revelação exata do sonho e também a interpretação correta. Quando Daniel terminou, o rei Nabucodonosor, perplexo, prostrou-se com o rosto no chão diante de Daniel. Ele ordenou uma oferta de sacrifícios e de incenso em honra a Daniel e declarou: Seu Deus realmente é o Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os reis, e Ele revela todos os mistérios. E eu sei, porque você decifrou o mistério. Então o rei promoveu Daniel a um elevado cargo no reino. Encheu-o de presentes e o empossou como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei designou Sadraque, Mesaque e Abednego para postos administrativos em toda a Babilônia, enquanto Daniel permaneceu no palácio real. Daniel, capítulo 3.